construída, Deus deu uma fome, é Deus fazendo, é as paredes sendo construídas, o carpete sendo colocado, Deus reconstruindo o templo espiritual. O culto de sexta-feira, que nós paramos quando nós começamos o culto de manhã, mas o que aconteceu nessa sexta-feira, talvez você não saiba, mas eu conheço 3 pessoas específicas que foram transformadas nessa sexta-feira passada. E a coisa é tremenda, se você não veio, se você não está fazendo parte, você precisa de fazer parte disso. A glória de Deus na sexta-feira, a glória de Deus, os pequenos grupos, essa ideia de pequenos grupos, as pessoas estudando a palavra de Deus, estudando sobre a obra da carne, os frutos do Espírito, as orações, e a irmã Ivonete me dava o relatório com tanta alegria. Deus fez alguma coisa com a gente ontem. A nova geração, que Deus está fazendo com a nova geração, e os cultos da igreja em geral, esse foco de evangelismo, esse desejo. Da sexta-feira, uma das 3 pessoas que eu estou falando, ela não falou diretamente comigo, ela falou com a minha esposa. Essa pessoa quase foi levada à presença de Deus através de um arrebatamento na sexta-feira. Uma outra pessoa, Deus tocou nela de uma forma tremenda na área de evangelismo, quando a gente pedia para Deus nos encher, e Deus falava para ela, encher para quê? Encher para quê? Encher para quê? E ela entendeu que Deus quer nos levar para as ruas, esse foco de evangelismo e o fato das mulheres chegar a essa conclusão é muito importante. Bem, Deus está então fazendo isso tudo por causa, número 1, da volta dele, segundo, porque Deus está nos preparando para a volta no templo, reconstruindo o templo físico, reconstruindo o templo espiritual. Mas nós não podemos, num momento como esse, perder o foco, perder a direção, porque senão a gente... É igual na obra, eu passo lá na obra e o meu trabalho e o trabalho do Paulo, que está nos ajudando de uma forma muito linda, é manter os trabalhadores em foco, porque senão eles batem, e a gente não faz nada. Então, líder lidera, e como líder nós temos que manter o foco. E vocês sabem que esses são os nossos propósitos. Todo domingo nós estamos colocando os propósitos. Você entra na igreja, a gente quer que você saiba que tudo que acontece na igreja tem que ter propósito. Nós não existimos por existir. Os nossos propósitos, leia comigo, por favor, Igreja Internacional, Mensagem de Paz, todos juntos. Existimos para compartilhar as boas novas de Cristo, levar as pessoas a adorar a Deus, crescer de acordo com a sua palavra, ter comunhão uns com os outros e servir ao próximo. Nós precisamos de entender que tudo o que acontece tem a ver com esses 5 propósitos. Compartilhar as boas novas de Cristo é evangelismo, levar o povo a adorar a Deus é adoração, crescer de acordo com a sua palavra é discipulado, ter comunhão uns com os outros é comunhão e servir ao próximo é o serviço, é a nossa missão no mundo. Então, quando nós enviamos caixas para Capanema, quando nós ajudamos uma pessoa que está passando por dificuldade, porque está sem trabalho, quando a gente envia o container para a África, quando a gente ajuda para missões, nós estamos servindo ao nosso próximo. Esses são os nossos propósitos. Mas, além dos nossos propósitos, nós temos os nossos valores. Os propósitos nos dão direção, os valores nos dão firmeza. Eu falava para a classe do altar e o grupo de intercessão que orava antes do altar, e eu quero que você preste atenção nisso, que no mês de outubro do ano passado, os pastores da igreja se reuniram e nós oramos para que Deus nos desse a programação do ano, o que o Senhor queria que a gente falasse. E na época a gente não tinha a mínima ideia do que aconteceria no ano. E nós alteramos porque nós não somos infalíveis, então quando a gente senta de alterar, a gente altera, mas tem servido para nós como guia das nossas pregações. E para esse mês de setembro está os valores. E eu orava essa semana em preparação da mensagem, eu entendi claramente por que o Espírito Santo, em outubro, mandou-nos falar sobre valores em setembro. Eu lia para a classe do altar e ao grupo de intercessores que no livro de 1 Coríntios, nós temos, aliás, a carta aos Coríntios é uma carta a uma igreja carismática, uma igreja que representava talvez a igreja mais viva de todas que Paulo ministrava. Ele diz logo no capítulo 1 que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha conhecimento, tinha sabedoria e tinha os dons do Espírito Santo. Paulo diz, nenhum dom falta em vocês. E aí Paulo diz, aliás, eu queria que você lesse comigo essa passagem que eu li com eles. Por favor, 1 Coríntios capítulo 1, abra sua Bíblia. Você ainda não abriu sua Bíblia, então está na hora de abrir a Bíblia.
1 Coríntios capítulo 1. Paulo, verso 1, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E Paulo está grato por essa igreja, ele diz: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Olha que igreja abençoada. Em toda palavra, em todo conhecimento, o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. De certa forma, essa descrição é a nossa descrição. Talvez nós não temos todos os dons espirituais em evidência ainda, mas somos uma igreja abençoada com palavra, abençoada com conhecimento, abençoada com testemunho, abençoada com o mover de Deus. Deus tem nos abençoado como igreja. Nós temos palavra, nós temos sabedoria e nós temos unção de Deus. E ultimamente isso é muito claro. Palavra, sabedoria, nós sempre temos tido. Essa unção de Deus está aumentando. Mas ele continua dizendo: olha, o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. E aí no verso 8 ele diz: ele os manterá firmes até o fim. Ou seja, o que está acontecendo é para durar até o fim, de modo que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a volta de Jesus. Fiel Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico. Note que a palavra é muito forte. Paulo suplica, Paulo implora, o Espírito implora e diz a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de palavra, conhecimento e unção, mas se você continua, você sabe que as coisas que ameaçaram a unção, a palavra, o conhecimento, foram divisões, infidelidade e pecado. E Paulo diz assim: se vocês quiserem continuar sendo uma igreja cheia do Espírito de Deus, da palavra e do conhecimento, fala a mesma coisa. Cuidado. É por isso que a gente tem que ter propósito. É por isso que a gente tem que falar a mesma palavra. É por isso que nós não queremos dois níveis de espiritualidade na igreja. É por isso que quem passou pelo renovo e aqueles que não passaram precisam estar no mesmo nível, para que os que vão passar possam continuar a manter o mesmo nível na igreja. Então, nível espiritual, nível de propósito, e hoje eu quero falar sobre valores. Porque valores nos dizem quem nós somos, é o que nos firma o nosso pé. Os propósitos nos dão direção, os propósitos nos dizem para onde nós estamos indo. O propósito nos diz: olha, nós compartilhamos a palavra de Deus, nós discipulamos, nós temos comunhão, isso é propósito, é a nossa direção. E porque nós temos 5, nós não vamos para tudo quanto é lado, nós só queremos ir para 5 lados. Às vezes, um mais do que o outro, mas são esses 5 propósitos. Mas o que nos firma são os nossos valores. E na nossa igreja nós temos 3 valores que eu preciso de falar com vocês esta manhã. Primeiro é o valor da fidelidade. Leia novamente o verso que está projetado, por favor, comigo. Portanto, todos juntos. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Por favor, olhe para o texto e deixa que entre dentro do seu coração. O texto diz que todos, portanto que todos, igreja, portanto que todos, esse todos se